Opa, beleza? Vamos para o nosso primeiro vídeo aqui do canal, onde eu vou falar sobre ICMS, substituição tributária sobre o transporte. Mas primeiramente eu quero te pedir duas coisas, tá bom? A primeira coisa que eu vou te pedir é para você, tá bom? Eu quero que você esteja comigo até o final do curso. Por quê? Quando a pessoa entra dentro do vídeo, talvez você fez isso. A pessoa já vai lá saber quanto minuto que tem. Deixa eu ver quanto tempo que tem, porque de repente nem vou assistir. Enfim, se você entrou aqui é porque você está interessado em saber esse assunto aqui. Então fica comigo até o final do curso, tá bom? Eu vou ter alguns vídeos que serão aulas e outros vídeos que serão dicas. As dicas serão um conteúdo bem rapidinho, de repente é 1 minuto, 2 minutos no máximo. A aula, se eu precisar de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, sei lá, 1 hora, eu vou utilizar todo esse tempo. Eu quero que você realmente aprenda, tá bom? Então todas as aulas que você for assistir minhas, fica até o final, porque certamente você vai aprender, tá bom? É um investimento na sua vida profissional. A minha parte eu vou fazer e eu conto com você também. E a segunda coisa você já sabe, quando você entra num vídeo no YouTube, se você gosta, você tem que dar o like, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Demorei, mas decorei esse negócio, tá bom? É like, ativar o sininho e se inscrever no canal, tá? Me falaram que eu tenho que falar isso, então eu vou falar isso, tá bom? Mas eu tô preocupado mesmo é que você aprenda, tá bom? Um detalhe importante aqui, ó. Eu falo pra você, tá bom? É você, eu trato individualmente, porque até hoje eu dou aula particular. Eu dou aula para empresas, né? Às vezes um grupo muito grande, dou vídeo aulas para muitos alunos do Brasil inteiro, mas eu dou aula particular, isso significa que, para mim, todo aluno é especial. Se eu puder ajudar um aluno e que seja você, eu vou ficar muito feliz. Então, se você dá o like, certamente eu vou ficar muito feliz também, tá bom? Então, conte comigo nesse assunto. ICMS, ST, transporte, substituição tributária. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, nós vamos começar com a seguinte situação. Ó. O que é a substituição tributária? Substituição é alteração. E tributária vem de tributo, ou seja, alteração de quem vai pagar o imposto. Então isso é substituição tributária. Nada mais é do que você tem uma empresa que é responsável por fazer o recolhimento do ICMS, porém a responsabilidade vai ser passada para uma outra pessoa. Então substituição tributária é exatamente isso. Porém nós temos 3 tipos de substituição tributária. Nós temos a substituição tributária antecedente, bem conhecido como para trás. Nós temos uma muito conhecida, que é a subsequente, a mais famosa. Eu trabalhei 10 anos em escritório de contabilidade e eu posso dizer 95% dos cálculos de tudo que eu fiz sobre ST foi da operação subsequente, a mais comum de todas, né? Mas nós temos a concomitante, que não é muito falada, mas é o nosso assunto. Então, ICMS-ST sobre transporte ou sobre frete, né? Tem em alguns estados que as pessoas chamam de ICMS-ST frete. Enfim, é o ICMS substituição tributária concomitante. O que quer dizer isso, concomitante? Concomitante vem da palavra simultâneo, algo que acontece junto. Então vamos lá, ó. Observe o seguinte, nós temos a empresa, chamada empresa A, que vai vender para a empresa B. Então aqui vai ser uma venda. Só que essa venda é interestadual, ou seja, entre estados. E o ICMS, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, ele incide sobre o quê? Circulação de mercadorias, que todo mundo conhece, né? Mas também sobre o transporte intermunicipal e interestadual. Intermunicipal é o quê? Dentro de cidades, dentro do seu território ali, dentro do estado, né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais, a empresa de transporte vai fazer de Ipatinga, que é o município de Minas Gerais, até Belo Horizonte. Então, esse é o tipo de transporte intermunicipal, entre cidades. Vai incidir o quê? ICMS. Mas se for, então, dentro do município, entre bairros, aí ISS é um outro assunto para um outro momento. E nós temos o interestadual, que vai incidir também o ICMS. O ICMS também vai incidir sobre comunicação. Mas beleza, o nosso assunto aqui é especificamente transporte. Mas vamos lá. Nós temos a empresa A, e vamos colocar que essa empresa A, ela é de Minas Gerais. E ela vai fazer uma venda de uma mercadoria para a empresa B, que é do Rio Grande do Sul. Beleza. Aqui, ó, houve uma circulação de mercadoria. Se houve circulação de mercadoria,
nós vamos ter a incidência do ICMS. É claro que existem situações de isenção, suspensão, diferimento, tem todas umas particularidades, mas vamos entender a lógica aqui do ICMS-ST transporte, beleza? Então nós temos a empresa A de Minas Gerais que vai fazer uma venda de uma mercadoria para a empresa B. Logicamente a empresa A vai ter que pagar o ICMS. Só que, olha o detalhe aqui ó, do concomitante, do simultâneo. O que acontece paralelo a essa operação interestadual? Nós temos o transportador. Vou fazer aqui. Você sabe o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um transportador. Parece, né? Mas eu estou gostando do meu desenho. Ó. Imagina aqui, né? Parece um ônibus, né? Mas imagina que isso aqui é um transporte, tá bom? Uma empresa de transporte vai levar essa mercadoria da empresa A até a empresa B e, consequentemente, sobre transporte interestadual vai incidir o ICMS. Observe o seguinte, nós temos o ICMS, então, da venda e, simultaneamente, ou seja, concomitante, nós temos o ICMS sobre o transporte. Mas qual que é o detalhe da substituição tributária? O que acontece aqui? Ó? Se esse transportador for de outra unidade federativa que não seja Minas Gerais, ou se ele for um transportador autônomo, é a condição, é o fato gerador, é a situação que vai fazer com que aconteça o ICMS-ST transporte. Beleza? Fácil para nós agora, né? Se esse transportador for de Minas Gerais, não existe ICMS-ST. Se esse transportador for de outra unidade federativa, vamos colocar que ele é de São Paulo. Ou então um transportador autônomo. Vai ter o ICMS-ST. Beleza? Essa é a lógica do ICMS-ST. É isso que eu quero que você entenda. A lógica e depois nós vamos entrar nas particularidades, que é muito importante. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Esse transportador, ele é de São Paulo. O estado de Minas Gerais que vai ficar com o ICMS, porque o transporte, né, o ICMS é devido no local de origem do transporte. Então, neste caso aqui, a origem é de Minas Gerais. Então, é o estado de Minas Gerais que vai ficar com o ICMS. E vem uma pergunta-chave aqui, ó, porque é importante você entender a essência do negócio. Por quê? Qual que é a pergunta-chave aqui? Ó? Como que o estado de Minas Gerais vai ter um controle efetivo, realmente 100%, sobre esse transportador de São Paulo? Vamos considerar que ele não tem inscrição estadual dentro do estado de Minas Gerais, que isso, né, depende. Tem alguns estados que permitem, né, o transportador fazer inscrição lá dentro do estado onde foi realizar o transporte. Mas vamos considerar essa situação. Ele é o transportador de São Paulo, ele não tem inscrição estadual no estado de Minas Gerais. Como que o estado, então, de Minas Gerais vai ter esse controle? Como que ele vai saber que houve essa operação e vai cobrar do transportador? É onde entra a figura da substituição tributária. Guarda isso no seu coração, tá bom? Substituição tributária tem muitos aspectos, fala assim, o porquê existe. Mas o principal, minha opinião, é facilitar para o Estado, tá bom? E isso é muito inteligente da parte dele. Por quê? Como é mais difícil ele ter controle, né, sobre a empresa que é de outro estado, que ele não tem um cadastro ali, né, não tem como ele vigiar 100%, o que ele faz? Ele tira a responsabilidade do transportador, que agora vira o substituidor, e passa a responsabilidade para o remetente da mercadoria, ou seja, aquele que está enviando a mercadoria. Então quer dizer que a empresa A, além de pagar o seu ICMS, ele vai ter que recolher no lugar do transportador. Então, a empresa A vai ser conhecida como substituto, tá bom? Então, nós temos a figura do substituto e do substituído. Substituto é aquele que tomou o lugar do substituído. E o substituído é aquele que vai deixar de recolher, porque o substituto vai fazer o pagamento. Então, é isso que é a substituição tributária sobre o transporte, beleza? Detalhe, nós temos a previsão legal para isso aqui em nível nacional, porque nós temos a lei máxima, a lei maior, que é a Constituição Federal. Vai estar falando lá no artigo 150, parágrafo 7, sobre a possibilidade dos estados instituir a questão da substituição tributária. Depois nós temos a Lei Candir,
que é uma lei de nível nacional, e nós temos o convênio 142 de 2018. Ou seja, nós pegamos essas 3 leis que estão no nível nacional e, com base nelas, os estados, dentro do seu regulamento, pode instituir esse imposto ou não. Ok? Dentro de Minas Gerais, existe o ICMS-ST Transporte nessa situação que eu falei aqui. Só que você, não sei de qual estado que você é, do estado da Bahia, São Paulo, né, Ceará, enfim, você tem que olhar dentro do seu estado, o regulamento de ICMS do seu estado, para ver se eles aderiram àquilo que está no convênio. O que você precisa saber é, existe previsão legal para os estados cobrarem o ICMS-ST sobre transporte. Minas Gerais faz isso. Eu sei que o Rio Grande do Sul também tem. São Paulo, hoje eu ouvi falar que tem. Enfim, eu não entrei porque eu não precisei. Se eu precisar, eu entro. Dentro do regulamento de cada estado. Mas você vai fazer isso, tá bom? Se você tiver dúvida, me manda um comentário, manda um WhatsApp para mim, lá no Instagram. Enfim, eu vou te ajudar, né? Olhar essa questão aqui. Mas eu quero que você faça isso, tá bom? Mas Minas Gerais, então, tem essa situação. Só que Minas Gerais tem as particularidades. Então nós vamos fazer agora aqui um divisor de águas. Tudo que eu falei se aplica de uma forma geral, ou seja, nacional, mas você tem que ver se realmente o seu estado aderiu, né, colocou em prática esse semestre sobre transporte. Dentro de Minas Gerais, que eu posso falar porque eu trabalhei muito realizando esse tipo de situação aqui. Mas vamos agora à questão aqui das particularidades que existem dentro do estado de Minas Gerais. Quando que acontece o ICMS-ST Transporte dentro de Minas Gerais? A situação é essa aqui, ó. Mas para que aconteça, o remetente da mercadoria, ou seja, aquele que está enviando, ele tem que ser uma empresa débito e crédito. Ou seja, não pode ser uma empresa optante pelo Simples Nacional. Meu Deus, o que é uma empresa débito e crédito? Nada mais é do que uma empresa lucro presumido ou lucro real. Ou seja, uma empresa que não é Simples Nacional. Então, se o remetente ele for contribuinte dentro do estado de Minas Gerais, for uma empresa que não é Simples Nacional, consequentemente, né, ele também tem a sua inscrição dentro do estado de Minas Gerais, ele está obrigado a fazer o recolhimento desse imposto aqui. Ah, e se o remetente for Simples Nacional? Se o remetente for Simples Nacional e for indústria, também. Ok? Então, a regra. O remetente tem que ser uma empresa débito e crédito, ou então Simples Nacional indústria. Se ele for um Simples Nacional comércio, a legislação fala o seguinte, ele não deve fazer o imposto. A expressão é poderá. Observa, a legislação é cheia desses detalhes, tá? Por isso tem que ficar atento quanto a isso. Ele poderá assumir essa responsabilidade, se partir do coração dele fazer isso. Se ele não fizer, quem vai fazer? O transportador, alguém tem que pagar. Mas a responsabilidade efetiva é débito e crédito e Simples Nacional indústria. Vai assumir então a responsabilidade e, consequentemente, calcular o ICMS-ST sobre o transporte. Agora nós vamos vir em mais particularidades ainda que existe dentro do estado de Minas Gerais. É desse jeito, meu filho. Tem um monte de coisa, são muitos detalhes que nós temos que aprender. E eu falei, se você quiser aprender, vai depender exclusivamente de você, tá bom? Eu estou olhando o seu olho agora aqui, tá bom? Só depende de você. Vamos lá. Quais são essas particularidades? Dentro do estado de Minas Gerais, existe isenção sobre o frete, quando o transporte é interno. Desde que o tomador do serviço de transporte, seja aquele que for remetente, aquele que estiver enviando a mercadoria, isso dentro do estado de Minas Gerais, operação interna. Se ele for uma empresa débito e crédito e com inscrição no estado, o transporte é isento. Então, o transportador, né, não vai precisar fazer o pagamento do ICMS. Vou repetir? Se o transportador, né, for fazer um transporte dentro do estado de Minas Gerais e quem tomou o serviço dele, ou seja, quem contratou a transportadora, for o remetente e o remetente for débito e crédito, ou seja, não for Simples Nacional, o ICMS é isento. Não, mas se for empresa do Simples Nacional, aí o transportador vai ter que pagar o ICMS, tá bom?
Aí vou falar uma coisa a mais aqui. E se o transportador for Simples Nacional, ele paga ICMS? Paga ICMS, porém dentro do Simples Nacional. Tá bom? Vai acompanhando comigo aí, não perde raciocínio não. Agora vamos para outro detalhe, uma outra situação. Transporte interestadual. E agora? Tem isenção? Não tem isenção? Existe a isenção, né? Observe bem. Existe a isenção do ICMS no transporte interestadual desde que o remetente seja débito e crédito, seja inscrito no Estado de Minas Gerais, ele é o tomador do serviço, tá bom? Ele é o tomador do serviço e ele é inscrito no Estado de Minas Gerais, é uma empresa débito e crédito e fez a opção de não pagar o imposto. Exatamente. Isso está lá no item 199 do anexo 1 do regulamento do ICMS. Ele fez a opção, né? Aí tem que fazer um registro no livro de ocorrência, que tem um nome até engraçado, é RUTFTO. Vou escrever para você aqui, ó. Eu não sei pronunciar muito bem esse aqui não, mas é um registro de ocorrência onde que você vai informar a sua opção em não pagar o imposto e comunicar à administração fazendária, ao Estado, que você optou em não pagar o imposto, tá bom? É sério isso? É sério. Depois você vai ler lá, ó, item 199. E sobre a isenção dentro do Estado é o item 144. Tem algumas particularidades a mais que está tudo lá no item 199 ao que diz respeito a isso aqui. Mas qual a importância de você entender isso, você que é de Minas Gerais? Se ele optou pela isenção na operação interestadual, logo não vai existir o ICMS-ST. Tá bom? Como é que eu sei isso? Legislação. Nós temos que ler. Então, o que acontece aqui, ó? Presta atenção. Vai existir o ICMS-ST em tudo que eu falei aqui, se o remetente não fizer essa opção, né? Se não fizer esse processo, o livro RUTFTO, ó, difícil, né, falar? É mais difícil falar esse nome aqui do que entender a legislação tributária, pode ter certeza, tá? E também comunicar à administração fazendária. Tem algumas particularidades que depois nós vamos ver. Mas a ideia é essa aqui. É muita informação, né? Só que agora eu quero te fazer uma pergunta importantíssima, tá bom? De tudo que eu falei, agora eu vou te fazer a pergunta mais importante de todas. Olhando no seu olho, tá bom? Tudo que eu falei é verdade? Responde, eu estou esperando. Todos esses procedimentos que eu falei, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito aqui dentro do território de Minas Gerais, todos esses procedimentos, essas particularidades que eu falei que está na legislação, é verdade? Ou talvez, beleza, é verdade, mas será que o que eu falei não está mais atualizado? Será que eu estou desatualizado? Será que essa informação não faz mais sentido? Um dia isso aqui foi verdade, mas tudo que eu falei agora não é mais? E agora? É por isso que eu criei repete comigo que com certeza você já ouviu isso em alguma publicação minha, tá bom? Se você não viu, eu vou fazer um vídeo onde eu vou explicar sobre isso. Método BSD Fiscal. BSD Fiscal é meu nome, Breno Silva Damasceno. É o método que eu criei, onde vai tirar de você toda dúvida. Onde você não fica mais dependendo de mim. Você não depende de professor, de consultoria, de gerente. Porque você vai ter condições suficientes para interpretar a legislação tributária e colocar em prática. Você não vai ficar dependendo de slide, uma apostila em PDF, aquilo, né? Foi um vídeo que eu fiz aqui, uma explicação. Será que tudo que eu falei realmente é verdade? Você precisa ter certeza disso. Todos os meus alunos, eles aprendem a indagar. Ó, falei bonito agora, hein? Indagar. Tô bom nesse negócio, hein? Indagar. Você aprende a questionar. Você vai agora querer saber o porquê das coisas. Não simplesmente como fazer um processo. Você fazer essa guia aqui é rápida. É você saber a essência, o porquê faz, as particularidades. Como que eu sei isso? Eu sei porque eu li o regulamento, eu conheço o anexo 1 do regulamento do Estado de Minas Gerais, eu conheço a orientação tributária 001 de 2015, eu conheço o convênio 142 de 2018, a Lei Candir, e eu vou mostrar isso para você, tá bom? Então agora a próxima parte do vídeo,
e vai ficar mais interessante ainda, porque eu vou mostrar para você dentro da legislação. É assim que funcionam meus cursos. Então tudo que eu falei aqui, né, é verdade, tá bom? Pode ficar tranquila. Só que o método BSD fiscal faz você ir além. Então eu não entrego o peixe nas mãos, eu ensino o aluno a pescar. Essa é a grande diferença do meu curso, tá bom? Então é um método que eu vi, que é importante, que eu senti falta nos cursos que eu participei ao longo de toda a minha vida e que para mim faz todo sentido. Se eu descobrir uma forma muito melhor de fazer um curso, eu vou aplicar. Mas por enquanto, o que eu tenho observado que está fazendo sentido, está ajudando muitos alunos, é o método BSD fiscal. E você vai entender na prática agora, com tudo que eu expliquei para você aqui, eu vou mostrar dentro da legislação, de tal forma que você, mesmo que mude tudo que eu falei, talvez daqui uma semana, um mês, um ano mude, você vai ter condições de resolver. Tá bom? Acompanhe comigo então na tela do meu notebook, onde você vai aprender junto comigo todos esses detalhes, beleza? Valeu! Todos os meus cursos eu mostro para os alunos a legislação tributária. Eu ensino a acessar a legislação e também interpretar, porque senão você fica à mercê da própria sorte, ou seja, você vai ser obrigado a acreditar naquilo que eu falei naquelas aulas ali. Só que o importante é você acessar, é você aprender a interpretar, para, consequentemente, você dominar o assunto, beleza? Então, em âmbito nacional, a respeito da substituição tributária, o que você precisa conhecer é Constituição Federal, a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, e o Convênio 142 de 2018. E como você faz para acessar? É nesse site aqui, ó, www.planalto.gov.br/legislação. Você pode jogar no Google, tá bom? Eu jogo no Google, mas eu sempre tomo cuidado de estar entrando no lugar certo, tá bom? Então eu vou te mostrar, e eu sempre faço isso com os meus alunos, qual o site correto entrar, porque se você jogar no Google vai aparecer um monte de coisa lá. Então pode ser que você vai entrar no site que não copiou o negócio direito, tá alguma coisa ali desatualizada. Enfim, é importante você conhecer o site. Depois que você conhece o site, você joga no Google ali e fica fácil para você entrar, tá bom? Mas eu vou mostrar o caminho. Você vai vir aqui embaixo aqui e tem a opção aqui, ó, Constituição. Não vou entrar na Constituição Federal. Tem a nossa lei complementar aqui também, que é a Lei Candir. Nós vamos clicar aqui, ó. Lei complementares, vai aparecer uma sequência de lei aqui, ó. É a Lei 87 de 1996. Lembrando que, se você jogar no Google, vai encontrar bem mais rápido, né? Mas isso aqui eu vou mostrar só para você saber o caminho. Aqui, ó. Você vai clicar aqui, Lei 87 de 1996, e nós já estamos na Lei Candir. A Lei Candir vai falar tudo sobre o ICMS, tá bom? E nessa Lei Candir, você vai ver aqui aquela questão, vou dar um Ctrl F para buscar aqui, ó, o concomitante, que eu tinha citado lá. Existem três opções, né, três situações, né, da substituição tributária, que é antecedente, concomitante e subsequente. A concomitante que é o nosso assunto, que é o ICMS-T sobre transporte. A Constituição Federal, nós entramos aqui, ó, fala sobre o ICMS, né, da competência do Estado no artigo 155. Só que no artigo 150, parágrafo 7º, vamos abrir lá, vou colocar aqui 150, que vai falar, né, vai ser a primeira parte, vamos dizer assim, que vai falar sobre substituição tributária. Deixa eu ver aqui que vai ser mais rápido aqui, vamos lá. 150. Você entra aí também, tá? É importante você entrar para você já aprender a manusear a legislação tributária. Aí, ó, beleza. Artigo 150, procura aí, tá bom? Artigo 150, parágrafo 7. É aqui que vai falar sobre a possibilidade, né, de que atribuir a sujeito passivo, obrigação tributária, a condição de responsável pelo pagamento do imposto. Enfim, aqui está falando sobre a origem do ICMS-ST. E nós temos também o site da Confas, onde a gente consulta o convênio 142. Esse que é o site da Confas para você consultar, né? Igual eu falei, você jogar no Google, você vai achar aí. Mas o site que você precisa entrar é o Confas. confas.fazenda.gov.br. Vai vir aqui embaixo aqui.
lado esquerdo aqui, ó, legislação, substituição tributária. Na primeira opção aqui, ó, regime geral da substituição tributária, convênio 142 de 2018. E clicando novamente aqui, convênio 142 de 2018, você vai ver tudo sobre substituição tributária. Então, tudo que você precisa saber, inclusive eu vou ter um curso, acredito talvez nesse mês, sobre substituição tributária e operações interestaduais em si, vai ser muito interessante. Mas enfim, aqui que você vai aprender tudo e os estados, cada regulamento ICMS tem que obedecer o que está neste convênio, também na Lei Candir, na Constituição Federal, tá bom? Então é por isso que eu falei que você tem que consultar dentro do seu estado para ver se ele aderiu ao que está previsto aqui, ou seja, tem previsão legal para cobrar esse ICMS-ST, mas cada estado vai decidir se vai ou não vai. E eu acredito que todos os estados têm o ICMS-ST sobre transporte. Mas, para nós de Minas Gerais, que nós vamos consultar aquelas particularidades, o site é esse aqui, ó, fazenda.mg.gov.br. Você vai vir nessa opção aqui, ó, empresas. Mais embaixo aqui, ó, vamos achar aqui, ó, legislação tributária. E aqui é importante, porque ó, aqui vai aparecer várias opções, mas a essência de tudo é esse aqui, ó, ICMS, o Regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais. Só que tem aqui em cima, aqui, ó, orientações tributárias, e eu quero dar uma dica também importante sobre orientações tributárias, tá bom? Essa aqui é muito importante. As orientações tributárias vai trazer de forma bem detalhada, traz também, né, perguntas e respostas, então muitos detalhes ali sobre os assuntos que está dentro do regulamento de ICMS. Só que, ó, guarda essa dica aqui, tá? Não foque todo o seu conhecimento em orientação tributária. Por quê? Porque pode acontecer de alguma orientação dessa aqui não estar atualizada. Não é isso verdade? É verdade. Tá bom? Então pode, ó, até aqui, ó, por exemplo, a diferença da lei está atualizada em 12/7/2017. Ou seja, e as alterações que foram depois? Então não foque em orientação tributária, tá bom? Isso aqui é só uma ajuda para você entender algum determinado assunto. Mas o que você precisa mesmo é conhecer o regulamento do Estado de Minas Gerais. Sobre essa questão nossa de transportes MST, é essa orientação tributária aqui, ó, 001/2015. Vou abrir nova aba aqui, ó. Então vai ter todas as perguntas e respostas, todas aquelas particularidades que eu falei, tá tudo aqui. Mas eu volto a repetir, o que você precisa é entrar dentro do regulamento. O que você vai fazer? Como que eu faço? Eu leio a orientação tributária, pego todas as situações aqui, mas eu entro dentro do regulamento, porque lá vai estar atualizado 100%, tá bom? Vou te mostrar onde que é, ó. Aqui, ó, dentro do regulamento. E tem um detalhe aqui, ó, você pode abrir em HTML ou uma versão em PDF, aqui os textos sem os dispositivos revogados. Ou você pode entrar nesse aqui, ó, que eu não oriento, que é com o dispositivo revogado, ou seja, com tudo, todas as atualizações. Isso aqui é para quando você precisa consultar uma lei anterior de alguma coisa do seu cliente que aconteceu, sei lá, 3 anos atrás. Como que estava a lei naquele exato momento, né? Então orienta a entrar nesse aqui, ó, versão em HTML. Vamos entrar aqui. E o que você precisa, aqui vai estar tudo sobre o ICMS do Estado de Minas Gerais, tá bom? Sobre o nosso assunto, nós vamos lá embaixo, lá no anexo 15, que vai tratar sobre substituição tributária. Lembrando que, se você é de outro estado, que não é do Estado de Minas Gerais, o que você tem que fazer? Você entra dentro do regulamento do seu estado e procura lá o anexo ou alguma parte que fala especificamente sobre substituição tributária. Nós vamos entrar aqui, ó, anexo 15. E aqui vai estar falando tudo sobre ST. Mais especificamente sobre o nosso assunto é partido do artigo aqui 4º. Aí observe aqui, ó, aqui que nós estamos vendo, ó, o alienante ou remetente da mercadoria ou bem inscrito no cadastro de contribuinte do ICMS é responsável na condição de sujeito passivo por substituição pelo recolhimento do imposto devido na respectiva prestação de serviço de transporte rodoviário executado por transportador autônomo ou transportador de outra unidade da federação. E vem o parágrafo 2, né?
das particularidades que eu citei lá, ó, na hipótese do alienante ou remetente quadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, simples nacional, a responsabilidade somente se aplica em se tratando de estabelecimento industrial. Então aqui que você vai aprender. E a orientação, voltando mais uma vez, a orientação vai estar explicando tudo isso, mas volto nessa mesma tecla, tá bom? Não confie 100% no que está aqui. Você vai ler e ela vai fazer a citação do que está no regulamento. Aí você entra lá. Ó. Por exemplo, aquela questão da isenção dentro do Estado de Minas Gerais, na operação interna, na operação interestadual, está aqui. Ó. Parte 1 do anexo 1. Aí o que eu faço? Eu entro para ver se realmente ela está válida lá. Ó. Artigo 144, artigo 100, inciso, né? O item 144 e o item 199 do anexo 1. Aí vem aqui, ó, tudo que eu falei, a prestação interna, né? É isento, tal, a isenção não se aplica se for tomada, ou seja, se o remetente da mercadoria for optante pelo Simples Nacional. E aqui o 199, que eu falei daquela questão das particularidades, né? Ó, que vem aqui, ó, 199. Prestação interestadual de serviço de transporte rodoviário de carga, iniciado no Estado, que configura como tomador do serviço ou estabelecimento de contribuinte inscrito e situado no Estado, ressalvado o disposto no item 203 dessa parte, que aqui está falando que é isento, né? Excetuado, ou seja, exceto, aí vai fazer menção de transporte rodoviário de combustível. Mas enfim, está aqui isento aqui. E vem aqui, ó, 199.1 e os demais, explicando como que é esse procedimento da isenção. Ó. A isenção desse item não vai se aplicar se o serviço de transporte de carga da mercadoria ou bem for alheio à atividade do estabelecimento do tomador. Ou seja, se o remetente, aquele que está enviando aquela mercadoria, não for uma mercadoria da atividade dele, não vai existir a isenção do ICMS sobre o transporte. Beleza? E vem aquela condição que eu falei, que precisa registrar isso, né? Opcionalmente pelo contribuinte, ou seja, ele decide se vai tomar posse, né, dessa isenção ou não, no livro de registro de ocorrência, e comunicar à administração fazendária. Ó, 199.3, isso que eu quero que você abra, isso aqui que você leia, por isso que eu estou passando bem rápido. Agora vai depender de você, tá bom? Exercida essa opção, o contribuinte não pode mudar antes do exercício financeiro, ou seja, durante todo o ano. Essa isenção não vai se aplicar, como eu já tinha comentado, né? Se o contribuinte for optante pelo regime do Simples Nacional, ou seja, o tomador do serviço, aquele remetente, né, que está enviando a mercadoria. Como que eu cheguei nisso aqui? Ó? Eu cheguei, você observou que eu vim pela orientação tributária. Só que você pode muito bem, vamos voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Você pode entrar direto aqui no anexo 1. Aqui, ó, anexo 1 das isenções. Aí você entra aqui e você vai ter acesso a todos os tipos de isenções. Lembrando que essas isenções existem muitas particularidades, tá bom? Então por isso tem que ler com muita calma. Mas é aqui, ó, isenção, anexo 1, é só escolher o número aqui, ó, 144 e 199. Essa aqui vai falar sobre a operação interna e 199 sobre operação interestadual, observando tudo aquilo ali. Tá bom? Isso aqui é só uma passada rápida, mas eu quero que você entenda que o processo é esse. É conhecer não só como faz o procedimento, mas o porquê se faz. Conhecer a legislação tributária, conseguir interpretar corretamente e, consequentemente, colocar em prática. Valeu! Só acrescentando um detalhe aqui, que teve uma contadora, que é Jaire, me fez uma pergunta e eu vou responder aqui, né? Não sei de qual estado que ela é, não consegui descobrir. Mas depois você me manda mensagem, tá bom? E a pergunta dela foi a respeito do transporte, modalidade FOB, né? Se entraria ou não no cálculo e falar sobre isso. Enfim, na orientação tributária de Minas Gerais, aí tem que ver, né, cada estado, né? Aqui na pergunta número 3, que faz que a responsabilidade de recolhimento do ICMS tem só um detalhe. Depois você lê, tá bom? Leia a orientação tributária, todas as perguntas, porque certamente você vai aprender muita coisa, né, sobre o nosso assunto aqui. O que está perguntando aqui, ó,
A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é atribuída ao remetente mercadoria ou bem na prestação de serviço realizado por qualquer transportador? A resposta é não, né? Por quê? Porque a gente viu, né? Quando o transportador ele é autônomo ou então inscrito em outra unidade da federação. Só que o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, a responsabilidade do remetente é independente do que? Da modalidade do frete, se é CIF ou FOB. O que é CIF e o que é FOB, né? Rapidamente. CIF é quando o remetente, né, é o tomador de serviço, né, e paga ali o transporte. FOB é quando o destinatário é o tomador de serviço e paga o transporte, tá bom? Enfim, independente se é CIF ou FOB, ou seja, independente se é o remetente ou o destinatário que pagar o transporte, só o fato de ter um transportador autônomo ou inscrito em outra unidade de federação já é o fato gerador para acontecer o imposto, beleza? Então, só para nós concluirmos o nosso raciocínio aqui, ó. Esse desenho aqui está melhor do que o meu no quadro, né? Com certeza. O remetente, ele vira, então, contribuinte substituto, porque ele vai ter a responsabilidade de pagar, além do ICMS dele da venda, o ICMS do transportador, que é o contribuinte substituído, beleza? Tá fácil para nós entendermos tudo aquilo que foi abordado nessas aulas, correto? E como que é feito o cálculo do imposto, né? ICMS-ST? Ele é muito simples, tá bom? Você vai encontrar essa informação tanto, né, no anexo 15 do regulamento ICMS, como aqui a orientação tributária também. A pergunta número 12 aqui, que nada mais é do que o seguinte, ó, você vai pegar o valor da prestação de serviço e vai multiplicar pela alíquota estabelecida naquela prestação. Por exemplo, se for uma alíquota destacada ali numa operação interestadual de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, vai destacar 12%. Se for de Minas Gerais para Bahia, por exemplo, é 7%. Existe uma alíquota interestadual, né, que varia de 7% a 12%, e tem casos também de 4% na alíquota interestadual quando é fruto de importação. Isso é um outro assunto, outra situação. Mas enfim, o cálculo nada mais é do que pega o valor do transporte, você vai pegar a nota fiscal ali, né, o conhecimento de transporte eletrônico, a nota fiscal de frete, né, e vai verificar ali qual que foi a alíquota do imposto, né, da alíquota interestadual. Vou pegar, por exemplo, imagina que o transporte foi, sei lá, R$1.000, né, aí vezes 12%, vai dar o quê? R$120. Você vai pegar os R$120 e vai deduzir, ou seja, você vai bater 20% desses R$120 e o valor que você encontrou é o valor do ICMS-ST. Simples demais, né? Muito tranquilo, né? Pega o valor do transporte, multiplica ali pela alíquota interestadual que vai estar na nota fiscal, vê qual destacou ali e você pode abater, né, 20% e você acha o valor do ICMS-ST, ok? Opa, tá acabando, eu sei, é triste, mas fique feliz porque certamente nós teremos mais vídeos, mais explicações. Eu espero que você tenha aprendido. Ao longo de todo o ano, eu espero, né? Vou fazer esse compromisso com você. Toda semana postar um vídeo de alguma aula, trazer algum assunto relevante, importante, para auxiliar no seu crescimento profissional, tá bom? Então deixa o seu like, não sai não, espera aí, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ativa o sininho, faz esse negócio tudo que você já está acostumado a fazer para outros vídeos de humor, que eu também gosto também. Eu assisto um monte de vídeo de humor, tá bom? Se tem uma coisa que eu gosto é de comédia, tá bom? Então faça isso também, curte aí e certamente nós vamos crescer junto, tá bom? E eu vou ter um próximo vídeo muito interessante que algumas pessoas pediram, né? Acho que foi 32% das pessoas que participaram da votação ali, sobre imposto de renda pessoa física para MEI. E eu vou contar para você a história de um personagem que eu inventei, né? É o Johnny Cleidson, exatamente, a incrível história de Johnny Cleidson, que é um microempreendedor individual que achava que não precisava de contabilidade, mas eu vou mostrar ali, através de cálculo do imposto de renda, da sua receita como microempreendedor, que ele precisava sim de um contador, de conhecimento contábil, para que pudesse ter sucesso no seu empreendimento. Isso vai ser muito importante para você, tá bom? Valeu, tamo junto!